Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meu irmão Mateus, uma cara de sono. Meus irmãos, eu queria pedir perdão a vocês, porque já tem um tempo eu não enviei vídeos para o canal, né? Correria do trabalho muito grande e também algumas escalas que a gente teve que cumprir, né? Festividade chegando. Apertou o nosso tempo, mas o Senhor é bom e nós não podemos desistir. Nós paramos no 7º mandamento, que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 14, que é o mandamento que Deus deu ao povo sobre não adulterarás. Meus irmãos, o adultério, ele é a traição num casamento, né? Seria a relação extraconjugal pós-marital, né? Pós o matrimônio, né? Quando nós olhamos para esse mandamento em Levítico, né, capítulo 20, verso 10, e em Deuteronômio, capítulo 22, verso 22, ele era um pecado que era acarretado a pena de morte, ele levava a pena de morte. Esse pecado ele é tão nocivo que depois do pecado da blasfêmia do Espírito Santo, lá dito em Mateus capítulo 12, esse, ao meu ver, pelas Escrituras, é o pior pecado bíblico. Por quê? A resposta está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, onde o próprio Paulo vai dizer, ele diz, fujam da prostituição, que também é esse tipo que nós estamos falando aqui, palavra grega porneia, né? Imoralidade sexual. Ele diz, fujam da prostituição, todo pecado que é cometido é fora do corpo, mentira, roubo, cobiça, fora do corpo. Mas aquele que se prostitui comete pecado contra o seu próprio corpo. Aquilo que Deus criou, a natureza, o meu corpo físico, estou pecando contra ele, né? Aí ele fala, no versículo seguinte, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Então, um corpo perfeito que Deus criou para nós agora, primeiro estamos pecando contra Deus e pecando contra este corpo. Mas Mateus, vamos lá. A Bíblia fala muito sobre moralidade sexual, temos Sodoma e Gomorra, temos a doutrina dos nicolaítas, que fala lá no livro de Judas, né, do penúltimo livro da Bíblia, né? Mas Mateus, o que é que o Novo Testamento fala sobre isso? A nossa resposta está em Mateus capítulo 5, né, onde o próprio Jesus, no sermão da montanha, né, ele vai falar a partir do capítulo 5, a partir do verso 27, ele diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás, o povo lá no deserto, lá em Êxodo 20. Não cometerás adultério, verso 28. Eu, porém, vos digo, olha só, isso é o próprio Cristo falando, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, desejar, anelar por ela, já cobiçou, já adulterou no seu coração. Portanto, quando nós olhamos para isso, nós vemos que agora, pela graça de Deus, a graça nos alcançou, nos transformou em novas pessoas, nos dá a chance de salvação através da sua obra na cruz. E agora, o caminho está mais apertado, já percebeu? Porque agora eu não preciso ser pego em prostituição como aquela mulher que foi apresentada a Jesus enquanto ele estava desenhando na areia. A mulher pega em adultério. Mas agora está no meu coração, não está mais nas minhas ações, está nas minhas intenções. Por isso que não vale a pena viver de hipocrisia. Quando nós olhamos para a palavra cobiça, vem da palavra grega epitúmia. Epitúmia significa cobiça carnal,
desejo, concupiscência descontrolada, né? Um anelo, um desejo desequilibrado por imoralidade sexual. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, no capítulo 6, fala que os prostitutos não herdarão o reino dos céus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não pode ser colocado em prostituição. Paulo vai dizer: porventura colocaria eu os membros de Cristo a se deitar com a prostituta? Por que o pecado de adultério ele é tão sério? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, que o Senhor nos comprou com o seu sangue. O nosso corpo não é nosso, é dele. E a partir do momento que nós nos colocamos numa cama com uma prostituta ou com um prostituto, é a mesma coisa de colocarmos o corpo de Cristo na cama, junto com a prostituta. Veja o quanto isso é sério. Isso é tão sério, já vou encerrar agora, que em Mateus capítulo 19, Jesus, ele nos dá uma exceção num casamento. Como assim, Mateus? O casamento ele foi feito para durar até o fim. Mas ele sabia que esse pecado de adultério era tão nocivo, ele é tão nocivo, tão venenoso, que ele deu o direito da pessoa ferida se divorciar. Preste atenção, não de casar novamente, ele não fala de um novo casamento, ele fala de um divórcio. A pessoa ferida da traição pode repudiar a que a traiu. Amém? Que venhamos a fugir da prostituição e da cobiça. Por quê? Porque prostituição, adultério, não só está, meus irmãos, em deitar-se na cama. Está na intenção do coração e na cobiça dos olhos. Lembrem-se que o que nós vemos acende uma candeia dentro do nosso corpo. Tanto para agradar o Espírito Santo como para agradar a nossa carne. Amém? Tenhamos cuidado e vigiemos. Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, para que venhamos a aprender mais e mais.